Salve, salve, camaradas. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que se pros bolsonaristas as coisas tá boa não. Operação Lava Jato segue avançando. Tá previsto pra terminar os testemunhos lá do bagulho do nucleão dos líderes e tal. Até dia 2 de junho. Aí vai liberar os vídeos pra nós poder curtir e assistir, tá ligado não? E se deliciar e pá. Tu não vejo a hora, amor, velho, de ver Xandão enquadrando aquele bicho lá do Revelo. O Freire Gomes também, tá ligado não? Mas enfim, o que tem pra nós por enquanto é o depoimento aqui do Abeliante, meu velho, preso em flagrante lá no quartel-general do Exército, condenado já por incitação a crime e associação criminosa. Peço humildemente que se inscreva no canal se não for inscrito, deixa like, comenta alguma coisa pra fortalecer nós nesse bagulho de engajamento. Ao pesquisar pelo nome dela, apareceu lá na reportagem que diz que ela é advogada, tá ligado? E que foi transferida de presídio por causa disso. Enfim, sem mais delongas, bora logo. Eu tá mudo, doutor André. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Bom dia, senhora Rosa. Eu vou dar início a esse seu interrogatório. Eu Bom sempre dia. explico como será feito o ato. Eu faço em duas partes. A primeira parte, eu faço perguntas sobre dados pessoais e qualificação. E a segunda parte, eu vou fazer perguntas sobre as acusações feitas contra a senhora nessa ação penal. Nessa segunda parte, a senhora pode permanecer em silêncio. A Constituição Federal assegura esse direito e que, se ele for exercido, não pode ser usado contra a senhora. A senhora conversou com a doutora Ivângela sobre o ato que será praticado hoje, sobre o processo? Sim, Então, eu vou dar início ao interrogatório. Nome completo da senhora. Rosa Maria Pinto Vanderlei. Data de nascimento. 5/2/1974. O atual endereço da senhora completo, por favor. Município e CEP, por favor. Assim, desculpa. O CEP é município de Presidente Prudente, São Paulo. Tá. O estado civil da senhora. Solteira. A senhora tem filhos? Tenho. Quais idades? Eu tenho uma filha de 22 anos. Ela mora com a senhora? Ela mora? Sim, Tá. sim. Grau de escolaridade da senhora? A Ensino superior. senhora trabalha? No momento, não. Tá. Alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não, Além dessa ação penal, a senhora responde ou respondeu alguma outra? Já foi condenada? Já cumpriu pena? nunca. Tá. Agora eu vou dar início à segunda parte. A senhora tem ciência das acusações que foram feitas contra a senhora nessa ação penal? A senhora leu a denúncia? Sim, Elas são verdadeiras? A senhora quer falar alguma coisa sobre elas? não, nenhuma verdadeira. Na verdade, eu saí daqui de Presidente Prudente, eu vi pelo Facebook que ia ter uma manifestação pacífica em Brasília. E foi a primeira vez que eu fui para Brasília. Eu saí daqui no dia 6 de janeiro, às 11h30 da noite. Chegamos por volta de 6 horas da noite, mais ou menos isso, no sábado. E no domingo, no momento que estava tudo acontecendo, eu até entreguei o meu celular para caso queiram periciá-lo, que eu não estava na Praça dos Três Poderes lá. Eu fiquei sabendo depois, quando já tinha retornado para o QG, porque nós tínhamos saído para procura. Quando eu digo nós, era eu e mais 5 pessoas, mais 4 pessoas. Nós havíamos saído para procurar um lugar para tomar banho. Olha aí, meu velho, essa bolsonarista é diferenciada. Ela é daquelas que toma banho, tá ligado não? Isso é coisa rara, viu? A galera que ficava nesses QG não se preocupava muito com esses bagulho não. O importante era só comer na mente deles. Porque não tinha água no QG. E no momento em que nós retornamos, eram pouquíssimas pessoas que estavam lá, e aí eu recebi a notícia que tinham ido para a esplanada. Mas, assim, eu não tinha conhecimento com ninguém, nunca tinha ido a Brasília, foi a primeira vez. E também aqui eu fui uma vez ao próximo ao QG daqui, porque era o Jogo do Brasil, eu não lembro, foi no domingo, mas a gente costumava assistir o Jogo do Brasil em um estabelecimento comercial.
que ficava em frente do TG, desculpa, que é tiro de guerra aqui. E então eu estive lá. Entreguei o meu celular de vontade própria, porque no momento em que eu fui a qualificação na federal, eu não estava em posse dele, mas eu retornei aos meus pertences que lá estavam e entreguei justamente por isso, porque a prova que me acusa é a mesma prova, aliás, a mesma câmera que me acusa é a mesma câmera que me defende. Então, eu resolvi entregar, porque eu poderia ter mentido dizendo que havia perdido, porque muita gente perdeu mesmo, mas eu preferi entregar para contribuir em minha própria defesa, porque não havia o elemento subjetivo para eu estar sendo acusada de, de formação de quadrilha, visto que eu não conhecia ninguém, nem mesmo as pessoas que estavam no ônibus a que eu fui, e também não há de se falar em citação, porque eu vi em uma rede social. Se nós tivéssemos planejado alguma coisa, será que seria posto em rede social para que todo mundo visse? Quem quer dar golpe, não dá golpe no domingo, onde não tem ninguém lá. Então, foi exatamente isso. Eu entreguei o meu celular de vontade própria para que seja provado tudo que eu estou falando aqui do senhor. Eu posso fazer perguntas? Sim. Aí Tá. eu me dou o direito de respondê-las ou não. Ou Claro, eu fico. claro. Não, não, como eu disse, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Fique tranquila, tá bom? Sim. Tá. É, a motivação para a senhora ir a Brasília. A senhora falou manifestação, mas manifestar sobre o quê? Nós não concordávamos com a falta de clareza. Não alego que houve fraude, nem alego que não houve. A única coisa, a nossa manifestação, pelo menos quanto a mim, não vou falar nossa, porque eu não sou organizadora de nada, e nem alguém chegou em mim e falou, vamos. Eu fui de vontade própria, porque nós queríamos uma clareza, porque o próprio Exército, quando eles fizeram a investigação, eles disseram que não receberam o código de fonte, que não tinham certeza se houve ou não houve fraude. O próprio Exército disse sobre isso. Mas clareza e fraude sobre o quê? Não, é o que eu estou dizendo ao senhor. Ah. O senhor me perguntou a respeito do porquê que eu estive lá. Não, Então, a então, a nossa senhora falou que queria saber de clareza, mas clareza sobre o quê? se realmente houve fraude ou não, porque isso fora falado e o próprio Exército não deu garantia se houve ou não. E nós, como eleitores e como cidadãos brasileiros, nós temos o direito de uma clareza. Nós temos o direito que alguém nos informe certo. Então, ali, nós não estávamos para matar ninguém, para fazer isso ou aquilo. Tanto é que, se fosse para isso, eu não teria ido. Ah, não, não, Então, é eu assim, eu só estou perguntando porque, assim, não. apesar da senhora não ter sido clara, eu vou. Como a senhora falou em código-fonte, clareza e fraude, então é das eleições, é isso? Isso, era um dos motivos, porque nós discordávamos de ter um criminoso que havia sido, não houve uma absolvição dos crimes dele, houve o quê? Uma volta de legibilidade dele. Então, a gente queria uma clareza, mas nada de violência, nada. Aquilo, não, eu tenho certeza absoluta, que se pegar os réus, tanto os que estão presos quanto nós que estamos sendo julgados, eu tenho certeza absoluta que não encontrarão uma imagem da gente quebrando, porque nós não somos isso. Não, pô, essa mulher é formada em direito, tá ligado não? E falando esse tanto de arreneira, ela não tá sendo nem acusada de ter quebrado nada. As acusações dela é de incitação ao crime, por estar lá pedindo para que as Forças Armadas fizessem uma intervenção e pá, e tirasse Lula do poder. E também por associação criminosa, porque ela não tava sozinha, ela tava com mais gente. Ela tá sendo acusada disso, aí ela tá pensando que tá sendo acusada por ter participado lá da Revolução dos Manés da Quebradeira. E outra coisa, meu velho, o que não falta é gente condenada, presa, com várias provas em vídeo e tudo mais, meu velho, que tava quebrando os bagulho. Tá lá, dá o Giza de exemplo mesmo. Idosinha pá, cabelo branco, ninguém dá nada. Tava lá, meu velho, quebrando as coisas dentro do palácio, tá ligado não? E só que tem a cara de pau de dizer que não tava, que não quebrou nada, que não sei o que só invadiu o palácio pra se proteger. Porque tinha sido empurrada, atacada, e oxi, só bagulho assim torto, tá ligado? Não?
Mas na real, é porque esse bolsonarista mente muito, pô. Nós ficamos durante 4 anos em manifestações sem deixar lixo na rua. Então, qual o motivo que estaríamos para quebrar patrimônio público, sabendo que isso é do nosso, vem do nossos impostos? Qualquer coisa que fosse quebrada, seria pago por nós mesmos. Agora, dizer que eu sou uma criminosa, eu trabalho desde os meus 9 anos de idade, eu não tenho sequer uma ação civil contra mim, porque tudo que eu compro eu pago. Eu vivo honestamente. Então, eu me sinto injustiçada e por isso eu gostaria de. Eu estou depondo dessa maneira. Tá. Então, pelo que a senhora falou, a senhora queria clareza nas eleições. A senhora era contra o resultado das eleições do atual presidente? Sim, sim. Tá. Como que a senhora foi a Brasília? De ônibus. Tá. Ônibus de linha ou excursão? Na verdade, foi excursão, porque como eu disse ao senhor, eu estava acessando a rede social, Facebook, e foi quando eu vi que ia sair um ônibus aqui de Prudente. E eu fui até lá. Tá. Quando a senhora fala em Facebook, alguma comunidade? Não, não, estava assim, só simplesmente, eu não me lembro, né, doutor, porque já faz tempo e eu não tenho registrado, até Tá, mesmo meu aparelho ficou lá, né, e eu não tá, posso acessar redes sociais, eu não compartilhei nem nada essa publicação, então não tem como eu dizer para o senhor se era de comunidade, se era tá, individual, não dá para eu dizer. tá. Quem organizou essa excursão? A senhora sabe me dizer? Também não sei, é o que eu estou dizendo. Eu cheguei lá às 11h30, aliás, às 11 da noite, e perguntei se tinha um lugar. E aí, algumas pessoas disseram: Ó, ainda tem 3 lugares. E aí eu embarquei lá, porque Tá. eu não tinha nem certeza se eu teria lugar. E essa excursão foi organizada especificamente para manifestação por mais clareza nas eleições, é isso? Não, eu não sei o que era, porque lá estava manifestação pacífica. Eu disse ao Tá, senhor o motivo em que tá, eu participei, entendeu? tá, tá, tá. A senhora pagou alguma coisa por essa viagem? Não. Eu ia retornar na segunda-feira. Tá, Porque eu ia no sábado, eu fui, né, na sexta, e eu retornaria na segunda, porque na terça-feira eu tinha plantão, porque apesar de ter nível superior, na época eu estava trabalhando como porteira de um condomínio. uhum, Oxi, que onda do caramba. Na reportagem que eu vi, dizia que uma galera tinha se transferida, que era policial e advogada. Mas a mulher tá dando uns papos aí que era porteira. Não entendi. Acho que é só porque ela é formada em bagulho de direito, então tem a OAB, né? Alguma fita assim, desse tipo. Que advogada de exercício mesmo, não é não. tá. E, e quando a senhora pegou essa excursão, a senhora já sabia onde iria ficar lá hospedada em Brasília? Sim, sim, porque eles disseram que o ônibus ia parar no QG. Tá. A senhora levou barraca para ficar no QG? Não, eu apenas levei um colchonete, porque eu não Aham, sabia qual a estrutura, eu não sabia de nada como que estava lá. Eu levei aquilo que eu tinha posse e que não poderia levar muita coisa, porque eu ia retornar em ônibus de linha. Tanto é que no meu celular, se forem ver, eu pesquisei no sábado, eu pesquisei o horário de ônibus para Presidente Prudente pelo Google. Então vai estar lá. E a senhora chegou a comprar essa passagem de volta? Não, eu não comprei porque eu ia nem sabia onde que era a rodoviária. Então eu ia me informar, porque esse ônibus ele só ia, Tá, não tinha volta ainda, e pelo menos não tinham me passado. E aí tá, ele nos deixou, o motorista nos deixou e foi embora. tá. O motorista deixou a senhora onde, lá especificamente em Brasília? Próximo ao QG, porque Tá, como tinha. Próximo ao QG. tá. Eu não tenho como eu falar para o senhor ponto exato, porque eu Não, tudo desconheço. bem. A senhora só fala que a senhora fica tranquila. Lá, o acampamento na frente do QG, como a senhora já disse, tinha estrutura? Tinha barracas para alimentação, fornecimento de energia, banheiros? No dia que eu cheguei, como eu disse ao senhor, só tinha um banheiro, mas não tinha mais água. Tanto que, como eu comentei, havia saído para procurar num posto alguma coisa para a gente tomar banho. Tá. A senhora chegou a conversar com outras pessoas no acampamento?
Eu conversei com dois rapazes e duas senhoras que foram, um desses rapazes estiveram comigo procurando um local para o banho, e essas duas senhoras, que inclusive são daqui de Presidente Prudente. Tá. Alguém falava em manifestação na Praça dos Três Poderes? No momento, assim, pelo menos naquela noite, ninguém estava falando, porque até mesmo houve uma chuva muito forte e a preocupação da gente é que as nossas coisas não fossem arrastadas pela lama e se proteger da chuva. Tá. Tinha alguém que dava ordem nesse acampamento? Alguém que organizava as coisas? Que eu tenha presenciado, não. Tá. A senhora falou que saiu do acampamento. Além do acampamento, onde que a senhora foi em Brasília? Nós fomos, é um ponto, não dá para eu especificar porque eu não me lembro o nome, mas eu sei que era um local muito grande e quando nós chegamos lá, o guarda disse que, o segurança nos disse que estava proibido de entrar, porque muita gente tinha falado que dava para tomar banho lá, que eles deixavam tomar banho lá. E aí eles nos disseram que o segurança nos disse que estava proibido a entrada. E aí nós pegamos um outro Uber e saímos em procura de um posto de gasolina que nos deixasse tomar banho. Tá. A senhora chegou aí na esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes? Quando eu fui, mas já no finalzinho, quando eu cheguei lá que vi que estava tudo quebrado, eu me retirei. Oxi, meu irmão, ela começou os depoimentos que eu lembro, dizendo que não tava lá na fita do bagulho. Agora já tava. Só que chegou no final. Se aperta mal um pouquinho, moleque. A verdade vem à tona. Tá. A senhora já disse que foi a primeira vez em Brasília, né? Isso. Tá. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar que eu esqueci de perguntar? Não, é o que eu tinha dito, o que eu falei, que eu bato no ponto do agora até esqueci como chama lá. Falei tanto que eu esqueci de falar. Mas está Não, tudo mas tudo que gravado. eu falei já está gravado, então Tá. é isso. Por mim, só isso mesmo. Tá bom. Obrigado. Doutora Raissa, alguma pergunta? Sim, Excelência, obrigada. Senhora Rosa Maria, bom dia. Bom dia. A senhora informou que queria mais transparência, né, na eleição sobre o código-fonte, né, que a senhora mencionou? Sim, na verdade, o que eu estou falando, quando eu disse sobre o código-fonte, eu falei em relação ao próprio Exército, que Sim, diz que não falava nem que sim, nem que não. entendi. A senhora sabe se o Exército participa da aferição do código-fonte? Desde que eu saiba eleitoralmente, não. Pela lei eleitoral, não. No entanto, desde que houve, segundo eles, se eles fizeram um relatório, então quer dizer que eles poderiam ter acesso. Certo. Ou Então, pelo menos deveriam ter tido. a senhora sabe como é o procedimento para a inclusão e para a aferição do código-fonte no TSE? Sabe quem participa? Sabe quem são os atores convidados? Então, como a senhora fala que pela lei eleitoral o Exército não participa? Não, eu disse que pela lei eleitoral eu não tenho conhecimento, então não dava para eu dizer, mas pelo que o Exército disse, eu imaginei que eles poderiam ter acesso, entendeu? A Qual foi a senhora deve dif... ter entendido errado. Tá, não, eu não entendi errado, eu entendi o que a senhora falou. Qual foi a diferença entre a certificação das urnas de 2018 para a certificação das urnas de 2022? Não entendi. Qual foi a diferença do procedimento que ocorreu na certificação das urnas para a eleição de 2018, onde é aferido o código-fonte da mesma forma, e a certificação das urnas nas eleições de 2022, que motivou a manifestação? Em 2018 não teve o Exército não buscou fazer um relatório. Isso, Uhum. o próprio Exército nos disse, olha, é duvidoso. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o Exército tem legitimidade para fazer ou deixar de fazer, porque nessa parte eu desconheço a lei. O que eu estou dizendo é que eles vieram a público e disseram que o relatório deixava em dúvida e que tinha necessidade de um código-fonte, do acesso ao código-fonte. Agora, se eles têm legitimidade para isso ou não, é outra história.
Certo. Isso, Oxi, essa mulher é militar pra tá seguindo as ideias do exército. Não é? Bagulho de portaria, minha irmã. Nada a ver, tá ligado? Não? Não era melhor ter ficado em casa trabalhando, na real? mas eu falei. Tá certo. E a senhora informou que veio e que participou, né? Que chegou aí na Praça dos Três Poderes, mas que estava tudo quebrado. Isso, aí no momento em que eu vi que estava tudo quebrado, eu me retirei. Certo. A senhora falou que o seu celular a senhora entregou, né, para a perícia, que a senhora mencionou. Sim. A senhora falou que a manifestação era pacífica, que a senhora foi para uma manifestação pacífica. Onde seria essa manifestação pacífica em Brasília? Era para a gente estar em frente ao QG e dar a volta na cidade e passar pela Praça dos Três Poderes, mas não entrar na Praça dos Três Poderes. Passar pelaquela, eu não sei se é avenida ali ou se é simplesmente rua. A senhora sabe que seu celular foi periciado. Sim. E foram identificadas mensagens entre 3 de janeiro e 9 de janeiro com algumas palavras, como invasão, invadir poderes, limpeza dos três poderes, danificar, quebrar, destruir, Alexandre de Moraes, morte ao Xandão, eh, fora Lula, impedir a posse, intervenção militar. A senhora acredita que essas palavras são palavras que convocam manifestações pacíficas? Ó, é o que eu disse à senhora. Na moral, que procuradora magnífica, viu? Deu valor, deu valor. Pode promover ela, Gunei. O que eu fui para Brasília, pelo que eu vi no Facebook no dia 6. O que as pessoas falam ou deixam de falar não é responsabilidade minha. Eu não estava armada, eu não participei de grupo armado. Eu acho que ninguém fala que vai matar e vai com a bandeira do Brasil na mão. Uhum, O que está no meu celular, eu fazia parte de vários grupos. Agora, o que tem que ser diferenciado? Quem disse? uhum. Tá certo. É, né, meu velho? Mas tem aquele ditado. Me diz com quem tu te agrupas, que eu direi quem tu és. Oxi, no meu grupo mesmo, a galera não ficava com esses papos, não. De querer tirar a vida de ninguém, de não sei o quê. Rola não. É cada uma, né, não, meu irmão? Ok, sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, doutora. Doutora Ivângela, a senhora vai fazer perguntas? Não, sem perguntas. Então, tudo bem. Dou por encerrado o interrogatório na ação penal 2162. Saem todos intimados nos termos do artigo 402 do Código de Processos Penal para eventuais requerimentos de diligências. Doutora Ivângela, senhora Rosa, obrigado pela presença. Bom dia, as senhoras estão dispensadas. Obrigada. Pronto, eu vou pegar agora aqui as ideias que Xandão deu na hora de condenar essa meliante. Aí vem assim, ó. No interrogatório judicial, a ré Rosa Maria Pinto Vanderlei confessou ter saído de Presidente Prudente, São Paulo, em ônibus fretado no dia 6 de janeiro de 23 e chegado em Brasília, DF, no dia 7 de 1 de 23, por volta das 18 horas, instalando-se no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, com a finalidade de participar de manifestação em busca de clareza sobre o resultado das eleições. Ressaltou ainda que em seu interrogatório judicial, que foi à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 23, com essa mesma finalidade, conforme o documento tal. A confissão da ré, corroborada por ao menos 529 réus coautores dos crimes que igualmente confessaram a mesma conduta e firmaram acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República, devidamente homologados por este Supremo Tribunal Federal. Não tem igualmente não, né? Eu percebi que dessa vez a galera pagou, né? Porque no bagulho é tudo individualizado, né? E nesse contexto, inclusive, destaque-se que o acampamento era dotado de uma estrutura bem organizada, com barracas, lonas, alimentos estocados, água, geradores, eletrodomésticos, tais como geladeiras e freezer. Vou deixar até aqui, o texto para você ver que eu li errado mesmo. Enfim, e é isso. A condenação dela baixinha daquele jeito, pagamento de multa pelo crime de incitação ao crime e por associação criminosa 1 ano de reclusão, que é convertido em serviço comunitário, cursinho sobre democracia, golpe de Estado, essas coisas assim, pá.
Leve, leve, leve. Fica sem rede social um tempo, sem passaporte, posse ou porte de arma. Só coisa besta, tá ligado? Oxi, na real, pô. Aí é capaz de tomara que esse curso de 4 dias seja revolucionário na vida desses aspas cidadão de bem patriota, fecha aspas. Porque na real, meu irmão, eu acho que é praticamente a impunidade. Mas enfim, tomara que esteja errado. Peço que se inscreva no canal se não for inscrito, deixa like, comenta alguma coisa também pra ajudar nesses bagulho de engajamento. Pode comentar qualquer coisa mesmo, na dúvida, aquele bom e velho sem anistia pra golpista é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, até a próxima. E que esse ano, meu velho, chegue a vez de Bolsonaro rapidamente. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!